Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma das minhas perspectivas. A perspectiva de hoje é de número 255 e se chama As Bolhas da Consciência. Já imaginou que você vive dentro de uma bolha? Na verdade, não apenas uma, mas várias. Algumas foram criadas pela sua família, outras pela sua educação, algumas pelas suas experiências, outras pelos seus medos, crenças, valores e pelas informações que você consome todos os dias. O mais curioso é que a maioria das pessoas não percebe o que está dentro delas. Os algoritmos da rede social criam bolhas digitais. A mente humana faz exatamente a mesma coisa. Ela seleciona informações, confirma crenças e constrói uma realidade personalizada. O problema é que depois de algum tempo, começamos a acreditar que essa realidade personalizada é o mundo inteiro. Imagine duas pessoas assistindo o mesmo pôr do sol. Uma vê beleza, outra vê o horário de voltar ao trabalho. Uma terceira pensa na fotografia perfeita para as redes sociais. Uma quarta lembra de Deus. O sol é o mesmo. A realidade observada é a que muda. As bolhas funcionam exatamente assim. São como lentes invisíveis através das quais enxergamos o mundo. Uma pessoa que passa horas por dia no Instagram pode acreditar que todo mundo está viajando, empreendendo, ficando rico ou vivendo relacionamentos perfeitos. Essa é a bolha digital. Enquanto isso, uma mãe solo que trabalha o dia inteiro para sustentar os filhos pode estar vivendo uma realidade completamente diferente. Essa é a bolha da sobrevivência. Um investidor acompanha gráficos, mercados e oportunidades diariamente. Ele percebe movimentos econômicos, onde outras pessoas veem apenas notícias. Já um artista observa emoções, símbolos, histórias, nos mesmos acontecimentos. Pense em um shopping center. Para uma criança é um parque de diversão. Para o lojista é um local de vendas. Para um arquiteto é um projeto de engenharia. Para um segurança é um espaço de vigilância. O lugar é o mesmo, a experiência é diferente. Até mesmo dentro de uma família existem as bolhas. Dois irmãos podem viver a mesma infância e guardar memórias completamente distintas. Um recorda o amor, o outro recorda abandono. Os fatos foram semelhantes, a percepção foi diferente. É por isso que tantas discussões acontecem. Não porque as pessoas necessariamente mentem, mas porque cada uma está descrevendo a realidade que consegue enxergar. Existe, porém, uma bolha que atravessa silenciosamente a sociedade contemporânea, atual. A bolha das relações humanas. Vivemos uma época em que homens e mulheres parecem falar a mesma língua, mas já não conseguem se compreender. Em vez de cooperação, surgem disputas. Em vez de escuta, respostas prontas. Em vez de presença, distração. Muitos homens aprenderam a esconder suas fragilidades para corresponder a expectativas que lhes foram impostas. Muitas mulheres passaram a carregar sozinhas o peso da força, da identidade, da independência, da sobrevivência. Não porque essa seja necessariamente a essência de um ou de outro, mas porque as circunstâncias e as transformações da sociedade moldavam novas formas de existir. A paciência deu lugar à pressa, o diálogo cedeu espaço ao julgamento, as relações tornaram-se descartáveis, como se pessoas pudessem ser substituídas na mesma velocidade como se troca um conteúdo na tela. Talvez uma das maiores bolhas da nossa época seja acreditar que evoluímos tecnologicamente enquanto desaprendemos a construir vínculos humanos. A verdadeira evolução não acontece quando homens e mulheres disputam quem é mais forte. Ela acontece quando ambos compreendem que suas diferenças podem ser complementar e não competir. Onde falta conexão, sobra ego. Onde há consciência, nasce cooperação. O autoconhecimento começa quando percebemos que nossa visão é apenas uma parte desse tudo. Quando entendemos que aquilo que consideramos verdade absoluta, pode ser apenas a interpretação produzida pela bolha em que vivemos. Quanto mais consciência desenvolvemos,
mas percebemos que existem inúmeras realidades coexistindo ao mesmo tempo. E para isso você precisa se relacionar no maior número possível de bolhas, para você aprender na prática. Porque a teoria é lindo, mas a informação sem conexão com o coração não gera sentimento de mudança. Então você precisa se colocar. E para você sentir com o coração, você precisa colocar suas emoções à prova, os sentimentos, para você aprender a lidar, né? Se frustra, se fortalece. E aí vai criando aquela resistência e vai aprendendo a navegar, porque todo dia é um processo. E talvez a verdadeira expansão não seja encontrar a bolha certa. Talvez esteja em desenvolver a capacidade de visitar várias delas sem perder a própria essência. Porque a sabedoria não nasce da certeza. Ela nasce da capacidade de enxergar além dos limites da própria lente. A maior prisão não é viver dentro de uma bolha. É acreditar que ela representa todo o universo e ponto final. O despertar não acontece quando abandonamos uma bolha para entrar em outra. O despertar acontece quando percebemos que nenhuma delas contém a realidade inteira. Fragmentos, somos todos fractais de Deus, todos com consciência, com conhecimento, todos. Então imagina como a gente pode aprender um com os outros sobre isso, muito mais que isso. A consciência cresce exatamente no espaço entre aquilo que sabemos e aquilo que ainda somos capazes de descobrir. E para mim, esse caminho encontra sua expressão mais profunda nos ensinamentos e nas ações de Jesus. Não porque ele nos convida a vestir um novo personagem, mas porque nos convida a abandonar máscaras. Talvez o maior desafio da humanidade nunca tenha sido descobrir quem pode ser. Talvez sempre tenha sido descobrir quem realmente é. Vivemos em uma época em que existe liberdade para experimentar inúmeras possibilidades de identidade, como a gente está vendo aí, né? Isso pode representar crescimento para algumas pessoas e um processo legítimo de descoberta. Ao mesmo tempo, também é possível que outras, essa busca revele algo mais profundo, um colapso emocional, uma urgência por significado, uma insegurança intensa ou uma necessidade de pertencimento e acaba se perdendo nas milhares de possibilidades e verdades que estão dispostas hoje, né? Nem toda mudança nasce da liberdade. A liberdade só vem com o autoconhecimento, dentro da minha concepção. Algumas nascem da dor, algumas da confusão, algumas do medo de não ser aceito, outras do desejo sincero de encontrar um lugar no mundo. Talvez o grande desafio seja aprender a distinguir uma coisa da outra. Penso em alguém que troca de grupo repetidas vezes, muda constantemente de forma e se apresenta ao mundo, muda a forma como se apresenta ao mundo, adota novas referências, novas linguagens e novos estilos de vida, mas continua carregando o mesmo vazio interior. A aparência muda, o cenário muda, o rótulo muda, mas a pergunta permanece: quem eu sou quando retiro tudo aquilo que eu uso para me definir? Isso é complexo, sempre foi para mim, por isso compartilho com você. Eu me questiono muito. Talvez a resposta não esteja em criar uma nova identidade todos os dias. Talvez esteja em descobrir aquela que continua existindo quando todas as máscaras caem. E essa exige muito coragem para você colocar a sua verdade para fora, né? Quando você coloca a sua verdade para fora, você acaba chocando os seus, o meio, os amigos, a sociedade, enfim, de alguma forma. A gente está vendo muito isso, né? Então, é muito importante compreender essa jornada das bolhas, né? Ficou uma perspectiva sensacional, gigante, obviamente, mas que talvez seja não precisar fingir ser nada além daquilo que realmente já somos, né? A gente só precisa ir lapidando e aperfeiçoando, trabalhando as nossas emoções. Então, as bolhas da consciência fazem parte dos meus questionamentos, né? Por quê? E aí eu vou entendendo o porquê de tanto contexto que eu vou mergulhando, que eu vou sendo inserida, né? Exatamente para ter essa percepção de bolhas, né? Então você precisa circular em todas elas sem se deixar sucumbir, se autoferir e sem ferir ninguém. Esse é o grande jogo espiritual daqui. Por isso que a conexão com o espírito traz um novo paradigma de cura. As bolhas da consciência, mais uma perspectiva sensacional. Mantenha a frequência de pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente. Um grande beijo, bebe bastante água, pratica atividades físicas e bora!